dia. Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Ezequiel. Vamos lá, vamos começar? Glória a Deus, a paz do Senhor. Bom dia, meu povo. Hoje nós vamos ler Ezequiel 23. Vamos lá, vamos começar? Ezequiel 23. Olá e Olibá, as duas prostitutas. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas da mesma mãe. Elas se prostituíram no Egito, tornaram-se prostitutas quando eram jovens. Ali foram apertados os seus peitos e apalpados os seus seios na sua virgindade. Os nomes deram era Olá, a mais velha, e Olibá, a sua irmã. Elas eram minhas e tiveram filhos e filhas. Quanto aos nomes de Olá, é Samaria, e Olibá é Jerusalém. Olá se prostituiu quando era minha. Inflamou-se pelos seus amantes, pelos seus assírios, seus vizinhos, que se vestiam de azul, governadores, comandantes, todos os jovens atraentes, cavaleiros, montados em cavalos. Ela se prostituiu com eles. Eram todos de fina flor dos filhos de Assíria, e com aqueles pelos quais se inflamou em todos os seus ídolos e se contaminou. Não abandonou a prostituição que havia começado no Egito. Quando era jovem, os homens se deitaram com ela e apalparam seus seios na sua virgindade, e a trataram como prostituta. Por isso eu a entreguei nas mãos dos seus amantes, nas mãos dos seus filhos da Assíria, pelos quais havia se inflamado. Estes descobriram as vergonhas dela, levaram os seus filhos e as suas filhas e mataram a espada. Ela se tornou falada entre as mulheres por causa do juízo que executaram sobre ela. Apesar de ter visto isso, sua irmã Olibá se corrompeu mais do que ela em paixão. A sua prostituição foi pior do que da sua irmã. Inflamou-se pelos filhos da Assíria, governadores e comandantes, e os seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros montados em cavalos, todos jovens atraentes. Vi também que ela havia se contaminado a caminho de ambas, e o caminho de ambas era o mesmo. Aumentou a sua prostituição, porque viu figuras de homens gravadas nas paredes. Imagem dos caldeus pintadas de vermelho, de lombos cingidos, de turbantes pendentes da cabeça, todos com aparência de oficiais semelhantes ao filho da Babilônia. Nascidos na caldeia, vendo-os Olibá, e se inflamou por eles, e lhes mandou o mensageiro da caldeia. Então os filhos da Babilônia vieram se deitar com ela no leito de amores, e contaminaram com as suas prostituições. Após contaminar-se com eles, enjoada, ela os abandonou. Assim, depois que ela mostrou a sua prostituição e a sua nudez, eu a abandonei com nojo, assim como havia abandonado a irmã dela. Mas Olibá se multiplicou nas suas prostituições, lembrando-se do dia da sua juventude, quando era prostituta na terra do Egito. Inflamou-se com seus amantes, cujos membros eram como jumentos, e cuja ejaculação era como dos cavalos. Assim você trouxe à memória a perversidade dos seus tempos, jovem, quando do Egito apalpavam os seus seios e apertavam os seus peitos na juventude. Por isso, Olibá, assim diz o Senhor Deus: eis que despertarei contra você e os seus amantes, e os quais com nojo você abandonou, e tratei contra você e contra todos os lados, os filhos da Babilônia, e todos os caldeus de Pecote, de Soá, de Coá, e todos os filhos da Assíria com eles, jovens atraentes, governadores e comandantes oficiais, e com homens de renome, todos montados em cavalos, virão contra você com armas, carros de guerra e carretas, com um grande exército. Eles se colocarão contra você com escudos grandes, escudos pequenos e capacetes. Deixarei que julguem, eles julgarão segundo as suas leis. Porei contra você o meu zelo, e contra eles a tratarão com furor,
Cortarão seu nariz e as suas orelhas, e o que restar cairá a espada. Levarão seus filhos e as suas filhas, e quem ainda lhe restar será consumido pelo fogo. Eles arrancarão as suas roupas, levarão as suas belas joias. Assim acabará com a sua perversidade, com a prostituição que você trouxe da terra do Egito. Você não levantará os olhos para eles, não se lembrará mais do Egito, porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu entregarei nas mãos daquele que você odeia, nas mãos daquele que você tem nojo. Você abandonou. Eles tratarão com ódio, levarão o fruto do seu trabalho, a deixarão completamente nua. Ficará exposta à vergonha da sua prostituição, da sua perversidade e a sua devassidão. Por isso acontecerá, porque você se prostituiu com os gentios e se contaminou com os seus ídolos. Você andou nos caminhos da sua irmã. Por isso, o copo que era dela eu entregarei a você. Assim diz o Senhor Deus. Você beberá o copo de sua irmã, que é fundo e largo. Você será motivo de riso, de zombaria, pois nele cabe muito. Você ficará completamente bêbada e sentirá muita dor. O copo de sua irmã Samaria é copo de espanto e é de desolação. Você beberá até a última gota e ficará roendo os cacos. Rasgará os próprios seios, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus, visto que você se esqueceu de mim e virou as costas, e também terá de sofrer as consequências da sua perversidade, das suas prostituições. Disse-me ainda o Senhor: filho do homem, você está pronto para julgar Olá e Olibá? Mostre as suas abominações, porque elas cometeram adultério. E nas suas mãos a culpa de sangue, adulteraram com os seus ídolos. Até os filhos que tiveram comigo, elas ofereceram aos ídolos para serem consumidos pelo fogo. E fizeram mais isso, no meio-dia contaminaram com o santuário e profanaram os meus sábados. Pois, havendo sacrificado os filhos dos ídolos, vieram também o mesmo dia ao meu santuário para profanarem. Foi o que fizeram em meu templo. E mais ainda, mandaram vir um homem de longe, os quais tinham sido enviados por um mensageiro, e eles vieram por amor deles. Você banhou, pintou os olhos, se enfeitou com joias. Você se sentou no suntuoso leito, diante do qual achava uma mesa preparada, sobre a qual você pôs incenso e o meu óleo. Ouvia com ela a voz de multidão alegre. Com homens de classe baixa foram trazidos do deserto uns bêbados, que puseram braceletes nas mãos delas e na cabeça, belas coroas. Então eu disse a respeito das mulheres envelhecidas com adultério: agora ela vai continuar com as suas prostituições. E tiveram relações com ela como quem tem relações com uma prostituta. Foi assim que tiveram relações com Olá e Olibá, essas mulheres depravadas. Mas homens justos julgarão como julgam adúlteras, e as assassinas, porque adúlteras nas suas mãos a culpa de sangue, porque assim diz o Senhor Deus: trarei contra elas uma grande multidão e as entregarei ao tumulto de saque. A multidão apedrejará e golpeará suas espadas. Matarão os seus filhos, as suas filhas, e queimarão as suas casas. Assim, acabarei com a perversidade da terra, para que isso sirva de aviso a todas as mulheres, e elas não sigam o exemplo da perversidade delas. Vocês serão castigadas por causa das suas perversidades, e sofrerão as consequências dos seus pecados de idolatria, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Esse texto pesado, muito pesado. Deus compara a idolatria, a prostituição. A idolatria, deuses falsos, a mulheres adúlteras, a mulheres prostitutas, a mulheres permissivas, que permitem que o seu corpo seja violado, que permite que sua alma seja invadida, que permitem que seu coração seja corrompido. Ele compara as duas cidades, Samaria e Jerusalém, a duas irmãs prostitutas.
Há irmãs que não se valorizam, há irmãs que não querem saber do que é santo, do que é puro. Tem uma hora que ele diz, no meu santuário, elas se prostituem à luz do dia, no meu santuário. Elas não ligam. É engraçado que quando a gente vai vendo a comparação, a gente vai ficando assustada com o que elas fazem. E muitas vezes, essas prostitutas somos nós, que não tememos ao Senhor, que fazemos coisas e esquecemos da presença, esquecemos da palavra, esquecemos que nós vamos passar uma eternidade junto de Deus. Você está lembrando? Você está lembrando que a eternidade já chega? Que Cristo já chega para nós? Que mais um pouco estaremos no dia do Hebreus 9:27. O julgamento final. Temos um projeto de Deus para essa terra, temos um propósito. Deus tem um propósito para a tua vida, Deus tem um propósito para a minha vida. Eu quero te fazer uma pergunta, você está cumprindo esse propósito? Não é nada mirabolante, gente. O propósito de Deus para a tua vida é simples, Ele vai te dar com as armas que você tem na sua mão, com a rotina que você tem hoje. É tudo muito simples. É amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus, ele resumiu os 10 mandamentos nesse. É você olhar, é você zelar, é você se cuidar, é você cuidar do outro, é você amar. É você abominar falsos deuses. É você amar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É você levar o evangelho a toda criatura. É que quando as pessoas passarem perto de vocês, elas sintam a presença do Espírito Santo. Ontem eu estava na academia, para variar. Aí eu estava na academia, eu estava fazendo aquela minha, que eu gosto de fazer, aquela cadeira de massagem. Eu estava terminando minha cadeira de massagem, escutando meu louvor. E eu percebi que do lado tinha uma menina chorando muito na outra cadeira de massagem. Aí eu perguntei para ela, está acontecendo alguma coisa, querida? Ela falou, tô passando mal. Falei, ai meu Deus, eu já ia levantar para tentar ajudá-la. Eu vi que o professor estava vindo. E o professor foi medir a pressão dela. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, eu acho que eu comi muito antes de vir para academia. Eu tô passando muito mal. Eu tô tão enjoada que eu tô ansiosa, eu tô nervosa por estar enjoada. O professor mediu a pressão dela, estava altíssima. Uma menina jovem, de 20 e poucos anos, muito jovem. E ela estava agitada, e ela estava falando muito. Eu falei, respira. E ali eu comecei a falar algumas coisas com ela. Eu falei, isso já aconteceu comigo. Às vezes a gente come e quer vir e a gente passa mal. Mas se preocupa não, fica nessa cadeira, levanta a perna, vamos ficar aqui tranquila, que daqui a 5 minutos você fica bem. E aí a gente começou a conversar, eu comecei a falar algumas coisas com ela, ela parou de chorar. Ela estava chorando muito, que ela estava assustada de tanto que ela estava passando mal, ela estava tonta, ela estava enjoada. Aí daqui a pouquinho ela virou para o professor e falou assim, mede de novo minha pressão, porque agora eu estou bem. O professor mediu a pressão dela, estava normal. 3, 4 minutos depois. Falei, tá vendo, mulher? Isso aí era só a ânsia, porque você comeu demais. Aí ela falou, vou treinar. Eu falei, mulher, treina não. Ela falou, não, eu quero treinar. Eu falei, não, tudo bem, só treina devagarzinho. Ela falou assim, moça, eu falei, pode falar. Ela, você me curou. As suas palavras me curaram. As suas palavras me trouxeram cura na frente do professor. O professor lá dando toda assistência, eu quase falei, minha filha, não faz isso não. E aí eu virei para ela e falei assim, não, minha filha, é Jesus. Porque quando a gente tem o Espírito Santo, as palavras que o Senhor coloca no nosso coração traz cura. Eu fiquei lá contando história, gente, contando as coisas, falando coisa aleatória, para ela esquecer que ela estava passando mal. Eu fiquei do lado dela 5 minutos. Contando umas histórias, falando coisa à toa, que não lembrasse ela que ela estava passando mal. Ela simplesmente, a pressão dela, em menos de 5 minutos, voltou para o lugar. Regularizou. Ela parou de chorar. Ela tirou aquela crise de ansiedade, que ela estava em pânico, ela estava em crise de ansiedade. Ela ficou calma e ela foi treinar. E ela falou, eu estou impressionada como você me curou. As suas palavras curam, moça. Falei, glória a Deus. É Jesus, minha filha.
É que quando a gente está do lado de Jesus, as nossas palavras curam. Nossas palavras são como um bálsamo. Ela falou, são mesmo. Muito obrigada. Eu falei, de nada. Vai treinar. Você quer treinar, meu filho? Então você vai treinar. Porque alimentada você tá. Treina devagarzinho. Treina tranquilo. Hoje é domingo. Você tá com vontade de treinar? Pode treinar. E o professor lá, não treina, não treina. Eu falei, professor, ela quer treinar. A gente não pode mandar em adulto. Ela quer treinar, professor. Se fosse eu no lugar dela, eu ia querer treinar também. A pessoa se arrumou. A pessoa tá bonita. A pessoa tá aqui. Ela passou mal, mas agora ela já tá melhor. Ela treina devagarzinho e ela vai ficar bem. Eu quero treinar. E ela foi lá e ela treinou. E ali aquela menina seguiu em paz, sorridente, tranquila. E eu fui embora fazer minhas coisas. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. As pessoas que têm passado perto de você, elas têm recebido palavras que curam? Ou palavras que amaldiçoam? Quando você chega perto de alguém, as suas palavras são doces? As suas palavras são palavras de quietude? As palavras que saem da sua boca trazem paz para o outro ou não? Deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele tem um projeto na sua vida. Ele tem um propósito. Eu sei que todo mundo fala isso. Ele tem. Mas o projeto que está à sua disposição, que é para você cumprir, ele já está aí. Eu quero saber se você está cumprindo o que Deus tem para você, ou você está como Olibá e Olá, duas mulheres prostitutas. Para elas serem prostitutas, elas só precisaram de não cumprir o propósito delas. Elas só precisaram de adorar outros deuses e deixar que o corpo delas fossem corrompidos. Toma cuidado. Nós não sabemos nem o dia, nem a hora. Mas eu quero te lembrar algo muito simples nessa manhã e forte. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ele está voltando e ele vai buscar uma igreja santa, pura e limpa. Jesus está voltando. E como ele vai te encontrar? Como você vai recebê-lo? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos lava, nos limpa, nos alcança por amor de ti mesmo. Senhor, nos purifica do nosso pecado e nos leve, Senhor, para pertinho de ti. Em nome de Jesus. Amém. Ei, tem uma mesa de banquete preparada para você. Uma mesa enorme de banquete preparada para você. Uma mesa. Não desperdice o banquete do Pai por nada nesse mundo. Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar esse devocional. Que é meu, que é seu, que é nosso. Mas ele é principalmente de Jesus. E é por isso que nós estamos aqui todos os dias, para celebrar a presença de Cristo. Deus te abençoe, querido. Que hoje seja um dia extraordinário na sua vida e que você possa colher a 30, 60 e a 100 por um de tudo que você tem plantado na sua vida. Que você tenha plantado sementes que te levem para perto de Deus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã.